Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa noite, pela sua bondade, pelas nossas vidas. Neste momento você possa ter alguns minutinhos de agradecimento ao Pai, somente você e Ele. Somente você e Ele. Ó Jesus, eu te agradeço, Pai. Pelo seu amor, pela sua bondade, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado, Pai, pela minha vida. Eu sou grato, Pai, porque o Senhor, Pai, está entre nós. O Senhor está vivo entre nós, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, nos fornecido mais. Obrigado pela sua presença, isso basta. Só a sua presença basta em nossas vidas, Jesus. Não existe nada melhor do que o Senhor, não existe nada melhor do que o Senhor. Obrigado, Jesus, Tu és santo. Céus e terra cantam santo, Jesus. E nós queremos Te adorar pelo que Tu és e não por aquilo que o Senhor faz. O nosso coração quer Te adorar pelo que Tu és, Jesus. Pela Sua santidade, pela Sua beleza. Nós não queremos Te adorar por aquilo que o Senhor pode fazer, Jesus, mas por tudo que Tu és, isso basta em nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada, apenas do Senhor, Jesus. Apenas do Senhor, Jesus. Pai, nós podemos conquistar todas as coisas nesta terra, mas nada vale a pena se o Senhor não estiver conosco. Nada é melhor que a Sua presença, nada é maior que a Sua presença. Nada é melhor que o Senhor. O Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. E não existe outro igual a Ti, Jesus. E não existe outro igual a Ti. E nós queremos Te adorar nesta noite pelo que Tu és. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Queremos Te adorar em espírito e em verdade. Não apenas em mais uma reunião, mas sim por aquilo que Tu és nesta noite, Jesus. Nós não queremos, Pai, estar acostumados a Te adorar, nós queremos Te adorar algo novo nesta noite. E não apenas com canções, mas com a nossa vida. Ó Espírito Santo, o Senhor tem liberdade neste lugar.
O Senhor tem liberdade neste lugar. O Senhor tem liberdade, Jesus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso. E Deus poderoso, e não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Santo, santo, Deus poderoso. Santo, santo, Deus poderoso. E não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
mas este é o sinal que a sua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, neste momento segure seu envelope em nome de Jesus. Nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor, demonstrando nossa gratidão a Ele, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem nos dado. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por este momento de oferta, Pai, de dízimo aqui na sua casa, na sua presença. Nós entendemos, Pai, que estamos demonstrando a nossa gratidão ao Senhor e cumprindo aquilo que está na sua palavra, Pai. Aquilo que está escrito na sua palavra, Pai, nós não podemos acreditar apenas em algumas coisas, nós temos que acreditar em tudo que está escrito nela, porque tudo é verdade, Pai. Então, que nós possamos ofertar nesta noite, dizimar, com nosso coração grato ao Senhor, obedecendo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e nos direcionado. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pelo alimento, pela nossa casa, pela nossa família, Pai, pelo Senhor sustentar, Pai, as nossas mesas em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, com nosso coração grato ao Senhor nesta noite. Amém. Você que trouxe pode estar trazendo aqui à frente. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome.
exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Pode se sentar em nome de Jesus. Passa a palavra para o Jones. Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus pela vida dos irmãos, por esta rica oportunidade que nós estamos aqui de podermos prestar o nosso culto racional, né? Quando nós compreendemos e valorizamos e somos agradecidos a Deus por nós estarmos aqui. Sei que devido a tudo isso, né, algumas pessoas, elas, por mais que pareça que já estamos bem próximo de uma normalidade, ainda tem pessoas, muitas pessoas com medo, tem muitas pessoas que ainda preferem se resguardar, mas também nós não podemos nos enganar dizendo que, por esse motivo, né, os números da presença dos irmãos nos cultos, né, têm diminuído. Nós sabemos que não é somente isso. Para alguns parece que é até bom, né, que demore bastante para que não haja essa obrigação. E eu digo para vocês, antes de nós ministrarmos na palavra do Senhor, que principalmente para mim e para nós não devemos estar na presença de Deus, nos cultos, nas oportunidades que nós temos, por uma obrigação, por um peso. E hoje é um culto que nós temos como prioridade a oração, e devido a isso eu quero te convidar a nós meditarmos um pouco lá no livro do Evangelho de João. E esse texto, no capítulo de número 11, fala de alguns fatos, e se nós avaliarmos, né, nesse contexto histórico, podemos perceber que, principalmente, né, no tempo de Jesus, nem todos os dias eram fáceis, nem todos os dias eram flores como nós gostaríamos. E lá a partir do versículo 1 do capítulo 11 do Evangelho de João, diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O versículo 5 ainda diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vamos lá para o versículo de número 21, do mesmo capítulo. No 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou
assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou o segredo a Maria, a sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e as consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali? Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o pusestes? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se credes, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-vos e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e o que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Eu fiz questão de ler com mais profundidade esse texto, porque há vários fatos, circunstâncias na narrativa desse texto. Texto bem conhecido. A igreja, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, creio que já ouviram falar dessa história. Sabe de quem se trata, sabe dos principais personagens desta família de Lázaro, suas irmãs, da enfermidade que este homem se encontrava, de Jesus, de uma grande multidão que estava presenciando tudo isso. Quando Lázaro ele passa por essa enfermidade, o que acontece? Elas vão atrás de quem poderia resolver o problema, trazer a cura, liberar aquela vida daquela enfermidade. Porque elas já tinham testemunhado inúmeras vezes que Jesus tinha feito isso, que Jesus tinha operado, que Jesus tinha curado, tinha libertado vidas. E ali havia um relacionamento, não era somente mais um, mas era Lázaro, o seu amigo.
São inúmeros detalhes, irmãos. Se nós formos pegar todos, o tempo não nos permite. Mas nós podemos observar que quando Jesus chama alguém de amigo, desde o início, desde a criação do mundo, a pessoa de Deus, ela tem prazer em se relacionar com a sua criatura. Nós observamos isso lá no livro de Gênesis, que todos os dias, na viração do dia, a presença de Deus chegava a um certo lugar e ali havia um diálogo, um relacionamento, havia intimidade da criatura com o seu Criador. Todos os dias. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, inúmeras coisas foram acontecendo, o coração do homem foi se endurecendo, o homem tomou decisões que os fizeram que se afastasse da presença de Deus, por vontade própria, porque desde o início, desde o propósito de Deus, Deus nunca quis fazer coisas mecânicas em relação à humanidade. Deus sempre permitiu a liberdade de escolha, é como é até hoje. Deus permite que eu e você tomem as nossas decisões, façamos aquilo que nós queremos, e muitos estão optando por dar um tempo da igreja, é uma opção. Não cabe a nós o juízo, não cabe a nós o julgamento, nós nos entristecemos, claro, quando nós olhamos para um texto desse, e vemos o amor de Deus para a humanidade, vemos o cuidado de Deus para a humanidade, que tem sido, nos dias atuais, da mesma forma, com a mesma intensidade. Deus não deixou de amar-nos, Deus não se afastou de nós, nós tomamos a decisão. Não, nós não precisamos tanto de Deus neste momento. Porque quando nós tomamos algumas decisões, essas decisões elas têm consequências. E desde o princípio, a pessoa de Deus, a natureza de Deus, ela tinha prazer em se relacionar para com a humanidade. E Jesus era amigo de Lázaro, não era somente mais um, não eram os discípulos, que Jesus também tinha uma amizade, tinha um relacionamento, tinha uma intimidade. Mas Jesus, ele tinha algo a mais sobre a vida deste homem. Ao ponto que a Bíblia deixa registrado uma única vez, e é considerado o menor versículo, mas o que importa não é isso. O que importa é que nós podemos observar que Jesus agora na terra, estabelecido 100% homem, 100% carne, assim como eu e você, claro que ele tinha a sua majestade, ele tinha a sua grandeza, 100% espírito também de Deus, 100% ação de Deus sobre a vida deste homem. Claro que ele não era igual a mim, a você, mas ele tinha sentimento, ele tinha emoções, e ele demonstra isso, ele não esconde isso. Jesus sabia do que haveria de acontecer, Jesus sabia do que Lázaro passaria, que Lázaro venceria a morte. Jesus conhece todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas enfermidades, Ele conhece os nossos medos, que às vezes nem nós mesmos ainda conhecemos. Jesus conhece as nossas limitações. Quando chega a notícia de que Lázaro não estava bem, com certeza a Bíblia não relata muito, mas era uma doença que provavelmente iria causar a morte, assim como causou. Jesus sabia disso, porque Jesus era 100% Deus, Ele conhecia todas as coisas. Mas existem muitas coisas escritas nas entrelinhas, que nós só vamos saber quando nós tivermos prazer na presença de Deus, prazer na palavra de Deus, prazer na comunhão com Deus. Quando nós abrimos os nossos ouvidos e queremos ouvir a voz de Deus, Deus vai falar conosco nas entrelinhas. E aqui existe uma grande ministração, e nós não vamos se apegar a isso também, a esse detalhe, de que por que Jesus não voltou imediatamente, por que Jesus não liberou uma palavra de cura e Lázaro seria curado, como ele já tinha feito. Através de liberar uma palavra, vidas poderiam ser curadas, e eram curadas, eram libertas, eram salvas. Mas por que dessa vez Jesus não fez isso dessa forma? Porque Jesus permitiu que Lázaro chegasse ao ápice da morte, para que envergonhasse o nome de Jesus, porque as pessoas apontavam Jesus e diziam: esse era teu amigo, se nem o seu amigo você cura, imagina o resto.
Eu sei que às vezes, irmãos, se nós olharmos para a palavra, ela é meio dura, mas ela tem que ser mesmo. Nós temos que ter uma linha de raciocínio, desejo, de querer entender o que o Senhor quer falar conosco, através de cada versículo, de cada vírgula. Nós estamos falando de Jesus, que amava um ser humano de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente. Ah, mas Jesus tem seus preferidos? Não, não tinha. Mas a Bíblia não relata como era que os dois se relacionavam, como era que era esse nível de amizade. A Bíblia só descreve com detalhes que eles eram amigos. E se nós pararmos para ver, daqui a alguns anos, essa palavra amigo vai perder totalmente o significado, não vai mais existir essa palavra. Porque tamanha é a frieza do coração humano. Porque amigo, irmãos, era Deus. Com o passar do tempo nós vamos deixando isso de lado. Deus deixou de ser o nosso amigo. Amigo é Jesus. Mas com o passar do tempo Jesus já não tem tanto valor assim. Amigo é o Espírito Santo, que tem uma função específica de cuidar de nós, porque o Senhor conhece as nossas limitações, assim como Ele conhecia de Lázaro. Mas Jesus permitiu, Deus permitiu, e Lázaro veio ao óbito. Jesus tinha uma missão, Ele precisava retornar, porque algo precisava acontecer naquele lugar, e aqueles homens valentes, corajosos, que tinham uma intimidade com Deus, falaram: não volta, foi lá que te perseguiram, eles querem tua caveira lá, não volta não, eles vão te matar, não faz isso. Mas Jesus, para que se cumprisse as promessas de Deus sobre a vida de Lázaro, sobre aquela família, para que o nome do Senhor fosse glorificado, retoma. E já vem de encontro uma das irmãs e diz: não, poxa, se o Senhor tivesse vindo, talvez tivesse acontecido algo diferente, mas agora, né? E Jesus ainda afirma para ele: não, mas ele vai ressuscitar, ele vai sobreviver, ele vai trazer vida de novo, ele vai viver novamente, ele vai ressuscitar. Não, a gente entende que lá no final, no último dia, ele vai voltar à vida. Eu sei que não. Jesus falou: não é isso que eu estou falando. Ele vai voltar nesse corpo que ele está, nessa matéria que ele está, ele vai voltar à vida. E mandam chamar a segunda irmã e vem a segunda irmã, e da mesma forma, toda chorosa, toda triste, porque era nítido que Lázaro, ele tinha um comportamento diferenciado. Ele era uma pessoa gentil, uma pessoa amável, que as pessoas que estavam ao lado dele gostavam da presença dele, e não é porque somente eram irmãs, mas havia toda uma multidão que amava Lázaro de uma forma diferente, porque com certeza o caráter de Lázaro, as atitudes de Lázaro, não só em casa, com a família, mas com os vizinhos e com os amigos, era diferente. Ele era uma pessoa benquista diante da sociedade, vamos dizer assim. Todo mundo gostava dele. E eles até incomodados: o que será que vai acontecer diante de tudo isso? E Jesus vai e dá uma ordem. Só que antes dessa ordem, o que Jesus faz? Jesus se coloca na presença de Deus e ora a Deus e coloca aquela situação para Deus, porque Jesus sabia do que Deus era capaz, do que Deus iria fazer, que Deus tinha um propósito naquilo ali, não era simplesmente um acaso. O nosso Deus, o Deus que eu sirvo, que você serve, Ele não é de fazer coisas de qualquer jeito, de não ter responsabilidade com as coisas. Ele é um Deus que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Ele é um Deus amável, um Deus que se preocupa comigo, que se preocupa com você, que se entristece quando eu não estou bem, que se entristece quando você não está bem, porque a palavra registrou isso. Jesus sabe da minha vitória, Jesus sabe da tua vitória em Cristo, mas Ele se entristece quando nós não estamos bem. Quando nós entendermos isso, quando nós praticamos a palavra de uma forma diferente, porque como Jesus fala para nós amarmos a Ele, amando ao próximo.
É assim que Jesus fala: vocês querem demonstrar o seu amor? Então ame quem você está do teu lado. Exerça esse amor que você diz ter por mim na vida do próximo. E Jesus, ele ora. Culto de oração, irmãos. Culto de oração. Você está aqui, irmãos, porque você tem um compromisso com a corrente de oração? Você está aqui porque talvez você não tinha nada melhor para fazer nessa noite? Você está aqui porque talvez você quer marcar presença por motivo A, B ou C? Ou porque você sente a necessidade de estar na presença de Deus, de buscar, de fazer conhecidas as nossas petições, de fazer conhecido aquilo que nós precisamos para Deus? Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sabe. Claro que Deus sabe, irmãos. Nós sabemos disso. Que Deus pode todas as coisas, que Deus está em todos os lugares, que Deus sabe todas as coisas. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos fazer algo na nossa vida, assim como Jesus. Por que Jesus não mandou uma palavra? E Lázaro teria vencido aquela doença, aquela enfermidade. Porque Jesus quer demonstrar através da prática que há situações que nós temos que se movimentar, sairmos da nossa zona de conforto, enfrentarmos os nossos medos, enfrentarmos as nossas adversidades, porque foi isso que Jesus fez com os discípulos. Porque Jesus não estava com medo, mas os discípulos estavam. Os discípulos tentam aconselhar Jesus e dizer: olha, não volta, não vai lá, não vai. Mas Jesus: não, eu preciso ir. Eu tenho um propósito para se cumprir naquele lugar. E Jesus não fala para ninguém que Lázaro já estava morto, mas Jesus já sabia. Mas ele não fala para ninguém: eu preciso ir lá porque eu vou orar e Lázaro vai ressuscitar. Não. Lázaro enfrentou, Jesus foi porque tinha um propósito. Quando chegam à presença dele, ele sente aquela angústia que pairava naquele ambiente. Como eu falei, era uma pessoa muito quista, muito bem quista pela sociedade. Então imagina a tristeza que não estava naquele lugar. A angústia que muitas pessoas estavam, principalmente os familiares. E Jesus sente aquela angústia ao ponto de que ele demonstra isso através de um choro, de uma expressão. E Deus libera uma palavra de Deus, de uma palavra de bênção. E Jesus ora e coloca a presença de Lázaro diante do Senhor, para que seja feita a vontade de Deus, não a de Jesus, como homem, mas para que o nome de Deus fosse glorificado através de Jesus, para que as pessoas pudessem testemunhar. E Jesus fala isso, falou: olha, eu estou falando em alto e bom tom, para que toda essa multidão vivencie este milagre, e entenda o poder da oração, o poder da palavra. E eu vou liberar uma palavra de bênção agora, e Lázaro vai voltar à vida. Jesus não precisava ter feito nada disso. Mas para que a sociedade, a humanidade pudesse ver, pudesse entender, pudesse reconhecer Jesus, aquilo que Jesus, qual era o plano de Deus na vida de Jesus aqui na terra, Jesus se manifestou dessa forma. E quando Jesus libera essa palavra, o que acontece? Imediatamente, não é um dia depois, não é 2, 3 dias, e aí as pessoas que estão ao redor estão com medo. Estão com medo: não abra essa porta, essa pedra, porque já faz 4 dias, o cheiro não deve ser legal, então não façam isso. Mas eles obedecem e abrem, tiram aquela pedra. E diferentemente de Jesus, quando Jesus ressuscita, Lázaro ainda está atado. Lázaro ainda está, porque naquele exato momento não deu nem tempo de tirar nada. Lázaro volta à vida e sai daquele lugar. Acredito que até mesmo sem entender muita coisa, não entendeu o que estava acontecendo, mas Deus liberou uma palavra de bênção sobre a vida de Lázaro, e Lázaro ressuscita. Se nós formos adentrar no contexto, na sequência do texto, nós vamos perceber que daí, desde em diante, a casa de Lázaro começa a ficar cheia. Lázaro eu acredito que Lázaro não vence, dá conta de contar quantas vezes esse testemunho, e as pessoas de ouvir falar, querem ver com seus próprios olhos, porque nós somos incrédulos. Se nós não vermos, se nós não tocarmos,
Nós não vamos acreditar, não, Lázaro não morreu coisa nenhuma, Lázaro morreu, passou pela morte. Eu acredito que por isso que Jesus esperou. Por isso que Jesus esperou esse tempo. Para que não pudesse dizer, não, Lázaro teve um mal e já voltou. Não, Lázaro realmente passou pelo processo do funeral, ficou lá, enterraram ele, colocaram lá com os procedimentos da época, fizeram tudo o que tinha que ser feito. Já não havia mais ali vida naquele corpo. E Deus chega e libera através de Jesus a cura, a ressurreição. E desde então o que Lázaro faz? Testemunha, fala. Se nós dermos sequência no Evangelho de João, nós vamos perceber isso. E fala, e conta. E as pessoas perguntam, conta de novo, Lázaro. Empolgados. Fala de novo, Lázaro, como é que foi? Querendo saber como é que como é que foi lá a morte, como é que foi? Você teve uma visão, uma experiência. Quem se lembra, teve a oportunidade de conhecer o pastor João Carlos, que passou por essa experiência da morte e ressurreição, sabe do quanto a gente está ansioso para querer saber, e as inúmeras novidades das boas novas de Jesus, e ele contando, ele testemunhando, as poucas oportunidades que eu tive de estar com este homem, o homem de Deus, eu queria saber, eu queria aprender, eu queria conhecer. Imagine com Lázaro, não era diferente, a casa de Lázaro vivia cheia. Mas o que Deus permite através dessa experiência de Lázaro? Que o nome dele fosse glorificado, assim como Deus permitiu na vida do pastor João Carlos. Deus permitiu. E o que o pastor João Paulo fez? Mudança de vida, mudança de atitude, transformação, porque a vida, ele já tinha morrido. O que viesse dali para frente era lucro. Com Lázaro não era diferente, ele já tinha morrido, o que vier é lucro. Mas não, ele podia dizer, não, nossa, agora eu vou fazer o que eu não podia fazer, agora eu vou. Não, testemunho, atitude, um exemplo de homem. Se ele já era amável, irmãos, imagine depois. Se as pessoas já gostavam de estar junto com Lázaro, imagina depois. E inúmeras vezes Lázaro com a casa cheia mesmo, que as pessoas ficarem para o lado de fora, de não caber, de não entrar. Esperavam provavelmente dias para chegar na presença de Lázaro, para ouvir Lázaro, talvez até mesmo só por curiosidade, para tocar em Lázaro, para ver se realmente era Lázaro. Não interessa isso, não. O que importa é que Lázaro, depois que ele ressuscita, ele continua fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Se Jesus já o amava, imagine depois. Mas nós precisamos entender, irmãos, que esse mesmo amor de que Jesus demonstrou por Lázaro, Ele tem demonstrado pela minha vida e pela tua vida. Nós temos que ter consciência disso, que Jesus nos ama. Jesus não nos dá aquilo que nós merecemos, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque se Deus desse aquilo que nós merecemos, você parou para pensar? Nós fazemos isso com nossos filhos, nós fazemos isso com a esposa, com os amigos, no trabalho. E olha lá, hein? E às vezes nós não damos o que as pessoas merecem. Mas imagina se Deus fizesse a mesma coisa conosco. Você tem sido um bom menino, então você vai ganhar isso. Opa, você não tem se comportado, você não tem sido um bom menino, então você não vai ganhar. Não, a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, e nós podemos viver e presenciar isso nos dias atuais. Deus permitiu uma tragédia naquela localidade, onde este homem vem passar pela morte, e o nome dele é glorificado. Deus permitiu e tem permitido ao passar dos anos, ao passar dos séculos, muita coisa acontecer, para que o nome dele seja glorificado. E esse tempo que nós estamos vivendo não é diferente. Deus tem um controle, Deus tem a permissão. Mas sabe de uma coisa, meu querido, minha querida? Deus quer me usar, Deus quer te usar. Você sabia disso? Que uma das melhores formas de nós demonstrarmos o nosso amor por Deus é quando nós oramos e intercedemos por outras pessoas. Porque orar por nós é fácil, irmãos.
porque nós sabemos aquilo que nós precisamos. E nós pedimos, nós temos que pedir mesmo. Mas orar por alguém que você, o máximo que você sabe, é o nome. É o máximo. E talvez a causa da enfermidade, a causa da necessidade de oração, é o máximo que a gente sabe às vezes. Mas você se dedicar, pagar o preço, virar madrugada orando, intercedendo por vidas, intercedendo pela cura, pela libertação. Isso é demonstração de amor, irmãos. Nós temos que buscar a santidade. Nós temos que buscar a comunhão com Deus, voltar a ter comunhão com Deus, voltar a ouvir a voz de Deus. Certa ocasião, um irmão perguntou para mim, porque eu já ouvi a voz de Deus, audível. E ele ficou curioso quando eu comentei isso, e falou, John, mas como é que é isso daí? Você escutou a voz de Deus mesmo? Eu falei, eu escutei. Audível, como se fosse a minha esposa falando comigo, como se fosse uma outra pessoa falando comigo, eu escutei claramente a voz de Deus. E ele, como que é essa experiência? É maravilhosa, irmãos, claro que é. Mas o que eu tenho que fazer para continuar, para voltar, para permanecer ouvindo a voz de Deus? É primeiro deixar Ele falar. Primeiro ponto. Porque nós estamos tão cheios da razão, que nós não deixamos nem Deus falar. Nós temos facilidade de vir, colocar a nossa petição na mão, na presença de Deus, aos pés da cruz, saímos ali na porta e nós já estamos reclamando. Do problema, da circunstância, da adversidade, da enfermidade. Quer dizer, que eu não deixei nada aos pés do Senhor. Eu estou levando embora. Nós precisamos exercer mais a nossa fé. Nós precisamos praticar de uma forma incondicional. Porque aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Porque Jesus, através de algo físico, material, Ele exerceu algo espiritual na vida de Lázaro, que foi a vida. Mas Jesus não quer somente fazer isso com Lázaro, e Jesus Ele quer fazer isso com a minha vida, com a tua vida, e quer que nós sejamos usados para que pessoas possam ser impactadas, para que pessoas possam receber a cura, para que possam ser libertas, possam ser saradas. Irmãos, a maior enfermidade que está planando sobre a face da terra, você pode não concordar comigo, mas eu falo com muita segurança, não é essa pandemia, não é o Covid-19, não é o coronavírus. Não é a maior enfermidade que está pairando sobre a face da terra, sobre a humanidade. Você sabe qual é? Tristeza, depressão, perder o prazer da vida, dor na alma, no interior, de não saber mais como se expressar, de tanta dor, mas Jesus, Ele quer trazer a cura. A cura física, irmãos, faz parte do processo. Deus pode e Deus faz. Deus pode e Deus faz. Eu não estou aqui para questionar do que Deus é capaz. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que nós precisamos buscar mais a face de Deus. Nós precisamos movimentar o mundo espiritual, porque nós estamos muito acomodados. Está muito bom do jeito que está. Tem gente que não quer nem que acabe a pandemia, porque está recebendo um bom dinheiro que nunca viu na vida, porque nunca trabalhou. Não tem obrigações mais. Faz só o que quer. Não é o que pode, irmão, faz só o que quer. O tal de isolamento, pensa em coisa boa, irmãos. Graças a Deus eu não precisei, espero não precisar. E misericórdia de quem precisa, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, que se restabeleça a saúde. Mas tem muita gente que está torcendo para pegar a doença, porque está achando que é brincadeira, só para ficar em casa. 15 dias, que nem rei, servindo comidinha, não precisa ter obrigação nenhuma, fica lá, no cantinho lá, porque afinal de contas está doente. Mas nós não podemos se conformar com as coisas deste mundo. Nós não podemos aceitar este mal. Nós não podemos dizer que tá tudo bem, vai ser assim, vamos esperar a vacina. Irmãos, nós estamos falando de cristãos.
Nós não podemos ficar na dependência de uma vacina para que o sobrenatural de Deus haja. Ou será que Deus não pode ter o controle dessa doença e eliminar ela da face da terra? Será que tem que ser através de vacina? Será que tem que ser através de medicamentos? Não estou desonrando, não estou desvalorizando tudo isso, irmãos. Mas será que tem que ser dessa forma? Será que Deus não pode mover o sobrenatural e liberar uma palavra de bênção sobre a humanidade e dizer: acabou, chega? E vai voltar tudo normal. Deus permite muita coisa, irmãos, mesmo sem nós compreendermos, porque Deus quer nos usar. O que nós temos feito diante de toda essa crise que nós temos passado? Temos sido omissos? Temos nos calado? Lamentavelmente, irmãos, há estudos que dizem que na pandemia diminuiu-se o número de pessoas que leem a Bíblia. Que tristeza isso, irmãos. Isso não vamos nem falar de oração, irmãos. Não vamos falar de culto. Não vamos falar de fé. Mas de acomodismo. Nós não podemos se conformar com as coisas deste mundo, irmãos. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. E agora nós vamos orar. Mas eu te digo para você, principalmente você que está em casa. Antes de Jesus orar para que Lázaro retomasse a vida, Jesus ele olha para Deus, para o alto, tem um momento de intimidade com Deus. O Senhor conhecia o coração de Jesus. Jesus não precisaria ter expressado, verbalizado, mas ele verbaliza essa oração, onde há conexão, onde há ligação para com Deus, para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. Naquele momento, Deus tinha um propósito na vida de cada um que estava naquele lugar e presenciou o milagre de Lázaro. Usou Jesus, mas hoje Ele quer usar a minha vida e quer usar a tua vida. Compromisso, responsabilidade, fidelidade. Nós vamos estar orando, irmãos. Mas não ore simplesmente porque você está aqui, porque você está assistindo na tua casa. Ore porque você crê naquilo que Deus vai fazer, que vai manifestar a sua glória, vai manifestar o teu poder sobre essa necessidade. E nós queremos apresentar neste momento todas as famílias. Irmãos, não é por opção minha, tá? Não foi eu que escolhi, foi Deus que preparou. Eu e minha esposa, nós temos um ministério que trabalhamos com famílias, trabalhamos com casais. Irmãos, se eu pudesse escolher, eu preferia um outro ministério. Sou bem sincero para vocês. Mas não é eu que escolhi, foi Deus que nos escolheu. Não raramente, muitas pessoas nos procuram que estão passando por lutas, por dificuldades de relacionamento. Não estou falando só homem e mulher, mulher e homem, mas de relacionamento para com os filhos, paciência, amor, entendimento, tudo isso diante dessa crise que nós estamos vivendo. A crise financeira, irmãos, eu não sei se você já passou por crise financeira, eu já passei. Se você não tiver estabilizado, não tem casamento que aguente, irmãos. Não tem. Uma época eu tinha vergonha de comer na minha casa, porque quem trazia o dinheiro e o pouco dinheiro era minha esposa e minha irmã. Ela está aqui, ela sabe disso. Eu tinha que procurar emprego, eu ia a pé. Era um lugar ruim de ir, porque era uma subida bem pesada, era longe, mas eu fazia aquele pedaço a pé. Porque eu tinha vergonha de pegar o vale de transporte da minha esposa ou da minha irmã. Não é fácil, irmãos. Eu sei que a questão financeira desestabiliza muitas estruturas, principalmente as familiares.
Mas nós não podemos deixar que nenhum mal alcance as nossas famílias, as famílias dessa igreja, as famílias dessa cidade. A tua família, você que está assistindo neste momento, você que tem passado por lutas, que está pensando em desistir da tua família, não desista, porque esse não é o plano de Deus para a tua casa, para a tua família. Então eu quero convidar os irmãos que estão aqui, se você puder na tua casa, se colocar de pé e vamos orar. Orar, interceder, buscar a face de Deus, para que Deus tenha misericórdia das famílias, para que essa paz que eu e você nós queremos. Quem aqui não quer paz dentro de casa? Eu quero, irmãos, você quer. Quem aqui gosta de briga, de contenda, de discussão, de avareza? Ninguém gosta disso, irmãos. Eu não gosto, mas você não gosta. Nós queremos a paz de Deus sobre as famílias, e nós vamos orar agora, vamos interceder. Se você sabe de alguma família que está passando por luta, por dificuldade, apresenta para o Senhor. Se é a tua família, apresenta para o Senhor, mas com fé, fala: Senhor, muda a minha história, muda a história da minha família, traz a restauração, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, em teu nome, Pai, nós queremos, Pai, neste momento, orarmos, intercedermos, clamarmos, Pai, pela tua misericórdia sobre estas famílias. Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor venha estar visitando cada lar, cada lugar, cada estabelecimento, Pai, cada casa, cada família, Pai, em nome de Jesus, trazendo a restauração, em nome de Jesus. Palavras, Pai, que feriram, Pai, que feriram esta mãe, que feriram este pai, feriram essa esposa, feriram esse marido, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a paz, traz a alegria, traz o conforto sobre esta vida, Pai. Pai, se for por questão financeira, Pai, abre as portas de emprego, Pai, para essas famílias, ó Pai querido, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a cura, Pai, cura física, cura espiritual, Pai, no meio dessas famílias, ó Pai querido, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Pai, no meio das famílias, ó Pai, porque nós não podemos nos conformar, ó Pai, com famílias, ó Pai, em destruição e ruínas, ó Pai querido, em nome de Jesus. Manifesta o teu poder, ó Pai. Também, Pai, nós queremos neste momento, Pai, orarmos pela igreja, a igreja estabelecida na face da terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que têm se esfriado a fé, Pai querido, em nome de Jesus, reacende essa chama, Pai, reacende essa chama, Pai, para que as pessoas voltem a ter o desejo do primeiro amor, Pai, sobre o Senhor, sobre a tua casa, de estar na tua presença novamente, Pai, de te buscar na madrugada, Pai, de te buscar através da tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, tira toda a esfrieza espiritual, Pai, que tem parado sobre a igreja, Pai querido, em nome de Jesus, sobre as autoridades designadas, Pai, dentro da igreja, sobre os líderes de ministério, Pai. Traz o renovo, Pai querido, em nome de Jesus. Reaviva esta obra, Pai. Faz maravilhas, ó Pai, neste lugar, ó Pai querido. Opera maravilhas, ó Pai querido, em nome de Jesus. Opera um grande avivamento, Pai, diante de toda a humanidade, Pai querido, para que o povo de Deus se estabeleça nessa terra, Pai, para que glorifique o teu nome, Pai, o único que é digno, Pai, de toda a honra, Pai, de toda a glória, Pai. Que a nossa fé não esteja baseada, Pai, em cientista, em medicina, Pai, mas nossa fé esteja baseada no Senhor, naquilo que o Senhor pode e naquilo que o Senhor vai operar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, colocar, Pai, a nossa cidade, a cidade de Morretes, a cidade dos meus irmãos que estão assistindo, Pai, que eu não sei de onde são, Pai, mas o Senhor sabe. Toda a liderança, toda a autoridade constituída, Pai. Nós sabemos, Pai, que esse é um ano de eleição municipal, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que em alguns lugares há uma grande necessidade, Pai, de mudança, Pai, de transformação, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, que seja quem for, Pai, as pessoas que estarão, Pai, assumindo a partir do ano 2021, Pai, que o Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor esteja no controle na vida dessas pessoas. Senhor, se há necessidade de permanência de alguém, Pai, que essa pessoa reveja, Pai, com seus conceitos, se coloque na sua posição, Pai, que em nome de Jesus, que seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, colocamos, Pai, todos os médicos, todo o profissional, Pai, da saúde, Pai, todo aquele que necessita, Pai, estar trabalhando, enfrentando essa enfermidade, Pai, colocando a sua vida em risco, Pai. Nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença, Pai. Protege essas vidas, Pai. Guarda os seus familiares, ó Pai querido, em nome de Jesus, que eles continuem amando ao próximo, Pai, se dedicando, Pai, com intensidade, Pai. Abençoamos também, sim, Pai, a vida dos cientistas, ó Pai, dos médicos, Pai, que estão elaborando essas vacinas, ó Pai, mas que a nossa dependência não seja neles, ó Pai, a nossa dependência seja no Senhor, ó Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos, ó Pai, no milagre,
Nós cremos nas maravilhas, ó Pai. Pai, Senhor, antes do Senhor ir para a presença do Rei, Pai, do Senhor, Pai, de Deus, o Senhor disse que tudo isso que o Senhor tinha feito, Pai, nós faríamos obras maiores ainda, Pai. Mas, Senhor, para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos nos colocar na brecha, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Pobres pecadores que somos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos orar, Pai, por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Nós queremos orar, Pai, por aqueles que necessitam de um milagre. Oh, Senhor, nossos familiares e nossos amigos, Pai, que ainda não te conhecem, Senhor. Que eles venham ter uma experiência real contigo. Para que eles venham abandonar a prática, Pai, do vício, da dependência química, Senhor. Do adultério, Pai, da mentira, do alcoolismo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Opera um milagre, Pai, na nossa casa, na nossa família, Pai. Que haja transformação através das nossas vidas, ó Pai. Do nosso testemunho, do nosso bom testemunho, Pai. Senhor, nós queremos, Pai, nos colocar, Senhor, na Tua presença, Pai. Na brecha, Pai. Entre essas circunstâncias, entre essas necessidades, ó Pai. E o Senhor. Para que o Senhor venha operar maravilhas, ó Pai. Manifesta, Pai, o Teu poder neste lugar. Pai. Manifesta a Tua presença, Pai, neste lugar. Manifesta, Pai, a Tua presença no lar dos meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa noite, Pai. Pai, que o sobrenatural venha cair sobre essas vidas, ó Pai, que o Senhor entre, Pai, com a Tua provisão, de uma forma que nem nós podíamos imaginar, Pai. Como as duas irmãs de Lázaro, Pai, elas já não acreditavam em mais nada, Pai. Mas Jesus estava naquele lugar e Jesus queria operar o milagre, Pai. Existia esse desejo no coração de Jesus. Que nessa noite, Pai, esse desejo, Pai, esteja ardente em nossos corações, de cura, de libertação. Em especial, Pai, quero colocar, Pai, a vida do Jefferson, Pai. Jefferson, que é irmão da Mônica, Pai, está passando por uma grande tribulação, Pai, na área da saúde. Uma grande enfermidade, Senhor, tem parado sobre a vida dele. Mas, Senhor, nessa noite, Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai operar maravilhas nessa restauração, Pai, desse procedimento que foi feito sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Pai, que assim como foi com Lázaro, quando o Senhor trouxe a vida de novo, que o Jefferson possa sair testemunhando as maravilhas do Senhor sobre a vida dele. Que a sua casa seja alcançada, que a sua casa seja impactada através da cura da vida do Jefferson. Perdoa, Pai, todos os seus pecados. O Senhor não dá a ele, Pai, aquilo que ele merece, Pai, mas dá aquilo que o Senhor pode abençoar a vida dele, Senhor. Senhor, nós sabemos que nós não somos dignos, ó Pai, de receber nada do Senhor. Mas nós clamamos nessa noite, Pai, pela vida deste homem. Porque nós cremos, ó Pai, assim como Jesus liberou uma palavra de bênção sobre aquele lugar e trouxe vida àquele lugar, ó Pai. Nós queremos liberar, Pai, a palavra de bênção, Pai, sobre a vida do Jefferson, sobre a casa dele, sobre os seus familiares, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer na vida deste homem. Senhor, eu quero também, Pai, ainda antes de nós partirmos para a corrente, Pai, colocar a vida do Enzo, Pai, esta criança, Pai, que tem passado por um tempo difícil, por essa doença, por esses procedimentos, Pai, que machucam, incomodam. Mas, Senhor, da mesma forma, Pai, que através dessa experiência que o Senhor tem permitido a esta família, que eles possam se achegar à Tua presença. Porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor pode curar, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor tem um propósito na vida desta criança. E que este propósito se cumpra, Pai. Não somente a cura, Pai, mas que o propósito do Senhor se cumpra na vida desta criança. Na vida desses pedidos, Pai, que nós temos recebidos. Aqui, Pai, entre nós, eu sei que tem pessoas que têm orado por necessidade de alguém. Eu sei que tem pessoas que têm orado, Senhor, buscando, clamando, Senhor, por cura, por libertação.
por portas de emprego, Senhor, por restauração de relacionamento, de famílias, ó Pai, e tem pagado o preço, Pai, na madrugada, tem intercedido, Senhor, porque essas pessoas, assim como eu, Pai, elas creem, Pai, naquilo que o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, opera milagres, ó Pai, assim como o Senhor operou no tempo de Lázaro. Que as pessoas venham ter o desejo, Senhor, de chegar a este lugar e dizer: eu quero ir lá, eu quero sentir a presença de Deus. Porque as pessoas que iam visitar Lázaro queriam sentir a presença de Deus, queriam entender o que estava acontecendo na vida daquela família, buscaram a presença de Deus. Oh Senhor, que nós estejamos disponíveis para exercer o Teu amor, para receber essas pessoas, ó Pai. Opera os milagres, ó Pai querido, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te amamos, ó Pai. E nós queremos demonstrar este amor através da intercessão da vida dessas pessoas, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, por essas vidas que o Senhor está trazendo a cura, por essas vidas, ó Pai, que estão sentindo a Tua presença neste momento, Pai, que há tempo tinham buscado, que há tempo estavam clamando, Senhor, que queriam sentir a Tua presença novamente, Pai. Pessoas, Pai, que não se achavam mais dignas de estar na Tua presença, pessoas que estavam com tristeza na alma tão profunda, Senhor, que tinham perdido o prazer da vida, Senhor, mas que nessa noite, Pai, se sentem amadas novamente pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por cada uma dessas vidas, cada uma dessas vidas. Neste momento, irmão, nós vamos fazer o propósito da corrente de oração. E eu quero te encorajar, quero te motivar a você neste momento. Você que já está na corrente, você vai orar, você vai agradecer, porque Deus já liberou uma palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas você que ainda nunca exerceu a tua fé de uma forma tão profunda, eu te convido nessa noite a você entrar nesse propósito. 7 semanas. 7 semanas, irmãos. E assim que você receber as bênçãos do Senhor, que você possa testemunhar de alguma forma, irmão. De alguma forma, talvez você tenha uma timidez, você tenha dificuldade de vir aqui na frente, mas nos procure o Marcos, procure o pastor e testemunhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Coloque agora diante do Senhor as tuas petições. Mas, irmão, não sei como é que funciona. Funciona assim, irmãos. Você vai assumir agora um compromisso com Deus. Presta bem atenção, irmãos. Não é com a igreja, é com Deus. E durante 7 semanas, 7 quinta-feiras, você colocar esse propósito na presença de Deus. Amém? E Deus vai te responder, meu querido, minha querida. Eu tenho certeza disso. Eu sou prova viva disso. Se eu já estou aqui, irmãos, porque pessoas pagaram preço pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Por isso que eu amo servir a Deus neste lugar. Porque muitas noites, muitas pessoas deixaram de dormir para orar pela minha vida, para que houvesse a libertação na minha casa, para que houvesse a restauração do meu casamento. E hoje estou aí, sendo abençoado com uma família. Eu não merecia, irmãos, mas o Senhor me amou, me ama e tem me presenteado com a minha família, com a minha saúde, com o meu ministério, com aquilo que o Senhor tem confiado a nós.
Gratidão, irmãos, gratidão. Deus se agrada quando nós temos gratidão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a necessidade desses irmãos. Senhor, aqui pessoas, ó Pai, que estão necessitando de um milagre, Pai. Muitos aqui, Pai, estão precisando de um milagre, Pai, na área financeira. Pessoas que têm sonhos, desejos, Pai, de ter a sua própria casa, de ter um transporte, Pai, para se locomover com mais facilidade, Senhor. Talvez para os olhos humanos, Pai, isso não tenha muito sentido, mas para essa pessoa, Pai, é importante. E o Senhor tem prazer em nos abençoar. Senhor, aqui com certeza há pessoas que estão clamando por famílias, ó Pai, que estão à beira da ruína, que já estão vivendo somente de aparência, Senhor. Mas assim como o Senhor fez na minha vida, restaura esses casamentos, restaura essas famílias. Aqui há pessoas, ó Pai, que estão orando, Pai, por pessoas que estão na dependência química, na dependência do álcool, no vício, em práticas erradas, ó Pai, no adultério. Mas, Senhor, nós repreendemos toda essa ilegalidade, toda essa brecha sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor. Move o sobrenatural, Pai, sobre estas vidas. Opera milagres, opera maravilha no meio dessas famílias, ó Pai querido. Em nome de Jesus, nós colocamos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que somente o Senhor pode curar. Já estão desenganados pela medicina, já estão desenganados pelos médicos, ó Pai, mas não estão desenganados pelo Senhor. Senhor, opera milagres, cura, traz a cura completa, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, há pessoas que estão aqui clamando, Pai, porque querem uma confirmação do Senhor sobre ministério, Pai, sobre chamado, Senhor. Mas o Senhor não silenciou, o Senhor já tem respondido, mas estão tão ansiosas que não conseguem ouvir a Tua voz, ó Pai. Mas confirma neste momento nos seus corações, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor tem para elas, ó Pai. Reaviva esse chamado, esse ministério que o Senhor tem confiado, ó Pai, porque o Senhor os ama, e o Senhor sabe daquilo que essas pessoas, assim como eu, Pai, podemos fazer, Pai, em prol do Teu reino, em prol de vidas, ó Pai, que estão necessitados, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada uma das necessidades dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, eu quero te apresentar neste momento. Mas eu também já quero te agradecer, Senhor, porque eu sei que o Senhor já liberou uma palavra de bênção sobre estas vidas, e essas vidas vão ser transformadas, vão ser restauradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Louvo a Deus pela tua vida, que está aqui. Permanece firme, irmão. Não desista não de estar na presença do Senhor. Você que está em casa, que por algum motivo realmente você não pôde estar, que você procure estar na próxima oportunidade. Você que já faz tempo que não está entre nós, aqui junto, em comunhão com a igreja. Peça para o Senhor uma direção. Pergunta para o Senhor se o Senhor é isso realmente que o Senhor quer, que você se afaste da comunhão da igreja, através de desculpas, de argumentos. Desculpa eu estar insistindo nisso, irmão, mas é porque é uma necessidade, porque talvez o amanhã seja muito tarde. A tua salvação não depende, meu querido, minha querida, de estar dentro da igreja, mas nós precisamos da comunhão. Se você está tão bem, meu querido, venha, porque eu preciso do teu apoio. A igreja precisa. Amém? No sábado, trabalho com os jovens. No próximo domingo, o culto de Santa Ceia. É muito importante, irmãos. Nós temos 2 cultos no domingo, de manhã e à noite. Para melhor organização, devido a todas as restrições que nós temos, é muito importante que você se cadastre. Eu já fiquei um pouco folgado, irmãos, eu já não tenho me cadastrado, porque eu tenho procurado vir no culto de domingo de manhã, ou na quinta-feira, e eu sei que permite, olha que quanta gente caberia mais, eu sei que permite. Mas especificamente, no culto de Santa Ceia, é importante que a gente faça o cadastro, e eu me incluo nisso, para facilitar a parte administrativa, a preparação dos irmãos e irmãs que se dedicam com tanto amor, para que não falte nada para ninguém, para que dê tudo certo. Então se organize,
Se organize. E se você puder e tiver o desejo, não, poxa, irmão, mas eu quero domingo de manhã e quero domingo de noite. Procure, pastor, confirme, pastor, tem vaga ainda para de noite? Venha. Não tem problema, irmão. Quanto mais nós estivermos na presença do Senhor, melhor é. Amém? Então se organize. Se você puder e entender a necessidade de que você pode fazer parte, não é obrigação, irmãos, mas no culto de Santa Ceia, nós temos por hábito da cesta do amor. É muito importante que você participe, para que você traga, para que você possa fazer parte do milagre de Deus, porque nessa noite eu tenho certeza, irmãos, que irmãos, tem muitas famílias que estão orando, pedindo um alimento, pedindo para Deus. Deus podia enviar os anjos, mas Deus quer me usar e quer usar você, para ser canal de bênção na vida dessas famílias. Amém? Se organize, prepare a tua melhor semente, a tua melhor oferta. Se você pode trazer uma cesta básica, irmãos, traga, pode trazer 2, traga. Não, mas poxa, eu posso levar 1 litro de óleo. E olha, irmãos, que do preço que está o óleo, vai ser bem-vindo. Um pacote de arroz. Traga mesmo, irmãos, traga. Mas traga com liberalidade, com alegria no seu coração. Que isso não seja um peso na tua vida. Para que você continue sendo usado pelo Senhor, naquilo que o Senhor permitir. Amém? Não sei se tem mais algum aviso, Marcos. Não? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé e vamos orar e nos despedirmos. Mais uma vez eu agradeço pela tua vida neste lugar e que você possa voltar para a sua casa cheio do Espírito Santo, renovado, feliz, alegre. Amém? Senhor, em teu nome, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por este momento de comunhão, por este momento, Pai, que nós podemos participar aqui junto com a igreja, junto com os irmãos em casa, Pai, e liberar, Pai, uma palavra de bênção, Pai, sobre essas vidas, que teu Espírito Santo, Pai, esteja derramando, Pai, tuas infinitas bênçãos, Pai, sobre as necessidades de cada irmão, de cada irmã, e que ao retornarmos para nossos lares, para as nossas casas, aquele que ainda que tem que trabalhar, que nós possamos voltar alegres, Pai, felizes, ó Pai, porque nós sabemos que o nosso Senhor, nosso Redentor vive, e que a tua volta, Pai, está muito próxima, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada irmão, a cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Amém.